E o Vasco ontem, hein, galera? Depois de ser torado pelo Fluminense, foi a vez do Vasco torar alguém, né? E torou o Botafogo. Assim, um dos queridinhos aí do Rio de Janeiro, só que agora tem SAF e tal. A galera começa a falar um pouco mais no Botafogo. Mas a SAF do Botafogo ainda não mostrou para que veio de verdade, né? Enfim, Vasco encerra a sequência de 9 derrotas em clássicos com vitória sobre o Botafogo. Vitória contra o Botafogo nesta quinta-feira, que foi ontem, quebrou a pior sequência da história do clube contra os rivais no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada nessa sequência. É no dia 22 de 5 de 2021, pelo Campeonato Carioca, Vasco 0, Botafogo 1. No dia 31 de 7 de 2021, pelo Brasileiro da Série B, Botafogo 2, Vasco 0. No dia 7 de 11 de 2021, pela Série B também, Vasco 0, Botafogo 4. Ou seja, em 2021, o Botafogo fez a festa, né? No dia 13 de 2 de 2022, pelo Cariocão, Vasco 0, Botafogo 1. Depois, no dia 26 de 2, pelo Carioca também, Fluminense 2, Vasco 0. No dia 6 de 3, pelo Carioca de 2022, Flamengo 2, Vasco 1. Depois, no dia 16 de 3 de 2022, pelo Carioca, Vasco 0, Flamengo 1. No dia 20 de 3, pelo Carioca também, 2022, Flamengo 1, Vasco 0. E no dia 12 de 2 de 2023, pelo Carioca, Fluminense 2, Vasco 0. Meu amigo, neste ano aqui de 2022, no mês de março, no mês de fevereiro e março, o Vasco tomou pancada de todo mundo no futebol carioca. É realmente impressionante. A vitória do Vasco por 2-0 contra o Botafogo nesta última quinta-feira no Maracanã quebrou um jejum importante para o clube. Este foi o primeiro clássico vencido pelo time após 9 derrotas seguidas contra os 3 rivais do Rio de Janeiro. O último triunfo do Vasco em clássicos havia sido no dia 16 de maio de 2021, 1-0 contra o próprio Botafogo pela decisão da Taça Rio, tá? Ó, galera, foi uma vitória importante para a equipe do Vasco, tá? A equipe do Vasco essa que está agora em quarto lugar do Campeonato Carioca. Já vou dizer aqui a tabela completa, tá? Do primeiro ao 12º, do primeiro ao 12º, tá? Mas olha só, o menino lá fez gol ontem, não é? O Pedro Raul, a pessoa que eu ia esquecer, né? Pedro Raul fez mais um golzinho ontem. E é importante que o Pedro Raul necessita muito pegar confiança, porque o cara é artilheiro, tá? No começo deste ano, eu fiz uns vídeos aí comparando o Lucero, do Fortaleza, o Everaldo, do Bahia, e o Pedro Raul, do Vasco. Naquele vídeo, se não me engano, eu até falei bem do Pedro Raul e tal. E eu realmente tenho muita esperança de que o Pedro Raul seja artilheiro, talvez não do brasileiro deste ano, mas seja o artilheiro do Vasco na temporada, porque ele faz gols e ele é melhor do que o Everaldo, do Bahia, tá? Inclusive, na época que eu fiz o vídeo comparando esses 3 atacantes, a torcida do Bahia me xingou. Como é possível que o Pedro Raul só teve uma temporada, não joga nada? Como é possível que o Pedro Raul é melhor que o Everaldo e tal? E tá aí o Everaldo não fazendo nada na equipe do Bahia. Tem 3 gols, mas 2 de pênalti, que nem sequer os pênaltis foi ele que sofreu, tá? Enfim, sofreram o pênalti, ele foi lá e bateu. Assim até eu faço o gol, tá? Então o Everaldo realmente ainda não mostrou para que veio. Tanto que o Bahia já trouxe aí mais um jogador do futebol português, do Paço de Ferreira, que é do Grupo City e tal, e o Arthur Salles, para tentar ver se o time começa a fazer, se os atacantes começam a fazer gol, né? Porque até o momento você tem o Ricardo Goulart, que está improvisado ali no ataque, e o Everaldo, enfim. Mas vem bem, o Flamengo está em primeiro lugar do Campeonato Carioca, o Botafogo está em segundo, o Fluminense em terceiro, o Vasco em quarto, o Volta Redonda em quinto, o Bangu em sexto, o Madureira em sétimo, o Audax em oitavo, a Portuguesa em nono, Portuguesa do Rio, né? O Nova Iguaçu em décimo, o Resende em 11º e o Boa Vista em 12º. O Vasco ele tem 14 pontos, em quarto lugar, tem 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, gol pró 13, gol contra 5, um saldo de 8. Lembrando que essas 2 derrotas do Vasco foram exatamente para o Volta Redonda, que vinha bem na competição e andou caindo, né? O Volta Redonda chegou a estar ali entre os primeiros, entre os 2, 3 primeiros do campeonato, mas aí bastou Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco começaram a jogar um pouquinho mais de futebol e o Volta Redonda já caiu para a 5ª colocação, tá? De todas as maneiras, o Volta Redonda mereceu a vitória naquele confronto com o Vasco, foi um time melhor encaixado. O Vasco que fez o jogo como mandante, mas no fundo não jogou nada, né? E perdeu para o Fluminense na última rodada, não ontem, a outra, onde o Vasco tomou 2-0 do Fluminense, um golaço de cano praticamente do meio de campo, né? Então, Vascão em quarto lugar do Campeonato Carioca, lembrando que
O primeiro lugar é o campeão da Taça Guanabara e vai para a semifinal, né? O primeiro lugar seria o campeão da Taça Guanabara e vai para a semifinal. E do segundo, terceiro e quarto lugar estão classificados também para a semifinal, tá? E também tem aqui Taça Rio, tal, rebaixamento, enfim, tem umas estatísticas aqui, não vale a pena a gente falar agora não. Então, parabéns ao Vasco por essa recuperação, por ter vencido um clássico, por ter quebrado uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clássicos sem vencer. Cara, 9 clássicos. É dureza, viu, Vasco? Mas enfim, vamos passar para outro tema. Vamos falar agora de Bahia e de Fortaleza, que jogam hoje pela Copa do Nordeste. Como você sabe, Pernambuco, no caso, no Brasil inteiro, hoje, sexta-feira, dia 17, começa o carnaval oficialmente, né? Então, cidades como Salvador e Recife, seria impossível ter futebol hoje, impossível mesmo. O Bahia vai jogar porque o Bahia vai jogar em Alagoinhas, são mais ou menos, sei lá, umas 2 horinhas de carro, talvez, de Salvador para Alagoinhas. Então, o jogo do Bahia pode ser realizado lá porque é tranquilo, né? Então, no Globoesporte.com tem o seguinte: Atlético de Alagoinhas versus Bahia, tal, vejam de assistir o jogo, aquela coisa toda e tal. Aí tem Atlético de Alagoinhas e Bahia medem forças nessa sexta-feira às 21 horas de Brasília, tá? No estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. A partida é válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Deixa eu só colocar aqui, antes de ler aqui algo mais sobre o Bahia, deixa eu dar uma olhada aqui na classificação. O Bahia está no grupo B. O Bahia, nesse momento, tá? No momento da gravação desse vídeo, é o 7º colocado do grupo B, com apenas 1 ponto, galera. O Bahia tem 3 jogos, 0 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Tem 2 gols pró, 6 gols contras, um saldo de -4. A zaga do Bahia sofre muito gol, tá? Então, o que é que acontece? O Bahia necessita hoje, urgentemente mesmo, o Bahia necessita vencer o Atlético de Alagoinhas, porque na próxima semana, o jogo foi mantido para quarta-feira, na próxima semana, na Ilha do Retiro, Sport e Bahia. Muito possivelmente o Bahia vai encontrar dificuldades em vencer o Sport na próxima semana no Recife. Então é importante, muito importante, que o Bahia realmente vença o jogo de hoje para somar pelo menos a sua primeira vitória na Copa do Nordeste e ir para Recife com uma certa moral, digamos assim, tá? Do tipo, ó, estamos nos recuperando, né? Estamos nos recuperando, tá? Porque o jogo em Recife não vai ser fácil, tá? O jogo de hoje, o provável time escalado do Bahia é o seguinte: Marcos Felipe no gol, depois na zaga nós temos Raul Gustavo e Davi Duarte, nas laterais temos Cicinho de um lado e o Johanna Chaves do outro, e depois ali na meia cancha nós vamos ter Diego Rosa, Azevedo e Daniel. E no ataque, de um lado Kaique, do outro Biel, e no centro Everaldo. Então nós temos Marcos Felipe, Davi Duarte e Raul Gustavo, Johanna Chaves, Cicinho, Diego Rosa, Azevedo e Daniel, Kaique, Everaldo e Biel. Este será o provável time do Bahia hoje contra a equipe do Atlético de Alagoinhas. E ó, se o Bahia não ganhar do Atlético de Alagoinhas, está realmente lascado, viu, galera? Porque o Atlético de Alagoinhas é o último colocado do grupo, se não me engano. Deixa eu dar aqui. Atlético, sim. O Atlético é o último colocado, está em 8º lugar, último colocado da Copa do Nordeste, do seu grupo, que é o grupo A, grupo que é liderado pelo Fortaleza. O Atlético não tem vitória, são 3 jogos, 0 empate, 0 vitória, 3 derrotas, 1 gol pró, 7 gols contras. Então, se o Bahia não vence hoje, se o Bahia hoje não vence um time que é o último colocado, que não fez nenhum ponto e marcou apenas 1 gol, fecha a porta, velho, porque o Bahia merece realmente ser desclassificado da Copa do Nordeste, tá? Enfim, vamos agora falar do Fortaleza. O Fortaleza encara o CSA nesta sexta-feira, 17, também às 21 horas, no estádio Presidente Vargas. O time vai para o duelo pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, de olho também no desafio pela Libertadores, que terá na quinta-feira, dia 23. Lembrando que essa será a 4ª rodada da Copa do Nordeste, só que o Fortaleza já jogou 4 jogos. Então o Fortaleza hoje vai jogar seu 5º jogo na Copa do Nordeste, tá? O Fortaleza, ele é líder do grupo A com 9 pontos. Tem 4 jogos até o momento, 4 jogos. Hoje vai completar o seu 5º jogo. Tem 3 vitórias, 0 empate e 1 derrota. Gol pró 6, gol contra 2, um saldo de 4. Uma campanha bem melhor do que a do Bahia, né? Não é à toa que meteu 3-0 no Bahia dentro da Fonte Nova, né, galera? Então o Fortaleza tem que vencer hoje também, tá? Vamos ver aqui a provável escalação do Fortaleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, estou buscando. Ok.
Provável time do Fortaleza vai com Fernando Miguel, Tinga, Brites, Tite, Bruno Pacheco, Zé Wellison, Hércules, Pochettino ou Caleb, Iago Pikachu, Lucero e Romarinho, tá? Então eu vou repetir, provável escalação. Essas prováveis escalações, galera, que eu estou dizendo, vem do Globoesporte.com, tá? Então, provável escalação: Fernando Miguel, Tinga, Brites, Brites, né, o nome dele, Brites, Tite e Bruno Pacheco, Zé Wellison, Hércules e Pochettino ou Caleb, Iago Pikachu, Lucero e Romarinho. Um time, sem dúvida nenhuma, mais arrumado que o time do Bahia, né? Para o jogo dessa sexta-feira, o Vojvoda não deve contar com Lucas Crispim, Moisés e Pedro Rocha. Benevenuto também é dúvida Benevenuto também é dúvida após precisar ser substituído no jogo contra o Bahia. Então, 4 jogadores que o Vojvoda não vai contar neste dia de hoje. O Vojvoda deve optar por fazer mudanças para poupar jogadores para o duelo contra o Desportivo Maldonado. Com isso, o Fortaleza pode entrar em campo contra o CSA num 4-3-3, que é essa escalação aí que eu falei para vocês. Mesmo utilizando alguns jogadores reservas, é um time muito possivelmente melhor do que o time do Bahia, né? Realidade, galera. Realidade, não adianta chorar não, tá? Grupo A da Copa do Nordeste. Fortaleza em primeiro com 9 pontos, Sport em segundo com 6 pontos, Ferroviária em terceiro com 5 pontos, CRB em quarto com 5 pontos, Sampaio Corrêa em quinto com 3, Fluminense do Piauí em sexto com 2, Vitória da Bahia em sétimo com 1 ponto e Atlético da Bahia em oitavo com 0 ponto. Vitória, hein? Pelo amor de Deus, pô. Depois no grupo B, Náutico em primeiro, incrivelmente, Náutico em primeiro com 7 pontos, Sergipe em segundo com 6, ABC em terceiro com 6, Ceará em quarto com 6, CRB em quinto com 5 pontos, Santa Cruz em sexto com 5 pontos, Bahia em sétimo com 1 ponto e Campinense em oitavo com 1 ponto. Os jogos, hoje, sexta-feira, nós vamos ter CRB e Ceará às 19 horas no Rei Pelé. Jogo difícil para o Ceará, tá? Não vai ser fácil, não. E também vamos ter às 21 horas Atlético da Bahia e Bahia. E também às 21 horas vamos ter Fortaleza e CSA, tá? Amanhã, sábado, teremos Fluminense do Piauí e Campinense às 15h30. Teremos Ferroviária e Sergipe às 15h30. Teremos Vitória e ABC às 16h30. E teremos Sampaio Corrêa e Náutico às 19h45. O outro jogo da rodada, claro, esse jogo do Náutico não é em Recife, é no Castelão, então não tem problema nenhum, né? O outro jogo da rodada, que seria hoje, seria na Ilha do Retiro, Sport versus Santa Cruz, um clássico pernambucano, mas esse jogo foi adiado porque hoje é o primeiro dia de carnaval, Recife e Salvador para, como todos sabem, né? Enfim, não esquece de deixar o teu like, se inscreve no canal. Bom carnaval, galera. Não esquece de brincar com moderação. E hoje, rapidinho, antes de terminar o vídeo, hoje, dia 17, o Nerd Rubro Negro Esporte completa 1 ano de vida. Muito obrigado a você que é membro aqui do canal e que sempre apoiou esse projeto. E também a você que não é membro, por algum motivo não pode ser membro, né? Mas sempre está aqui com comentários, com likes, com interações em geral aqui no canal. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo, tá? Nesse primeiro ano, nós postamos exatamente 1.078 vídeos. Lembrando que um ano tem 365 dias. Postamos 1.078 vídeos. E, galera, foram muitos vídeos, galera. Muitos vídeos. Não é possível que eu não mereça o teu like. E tivemos mais de 3.115.000 visualizações. Ninguém cresce sozinho, hein? 19 mil inscritos já batemos. Vamos ver se até o dia 28 desse mês a gente consegue chegar a 1.000 mais, né? Para ter 20 mil inscritos. Valeu? Tchau, galera. Forte abraço. Bom carnaval. Tchau, tchau.